Trilha Prosperidade, gente profunda, tá começando mais um Luz Podcast. Olha, hoje eu tenho certeza que vocês vão amar esse podcast. Hoje eu tenho certeza, tava conversando em off aqui e falando que um dos motivos que a gente criou esse podcast é para encontrar gente nova, gente importante, gente diferente. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que faz um trabalho incrível e que se eu fosse... Adivinha quem é? Vocês iam tentar adivinhar várias áreas, várias coisas, vocês não iam acertar. Ele é fundador e proprietário da empresa Santuário Hípico. Agora já comecei a contar, né? É Spiritual Liberty, é isso? Espírito Liberty. Espírito Liberty. Eu achei que tinha cortado latim, provavelmente. Técnico agropecuário na empresa Agroquem. Terapeuta sistêmico com cavalos. Aí a galera pira, né? Eu sei que a nossa turma curte muito. Utiliza o método que os índios desenvolveram para domar cavalos e é conhecido como método Doma Índia. E eu vou te dizer uma coisa, não é só isso. A gente recebeu um vídeo no YouTube, Instagram, sobre essa pessoa. Essa pessoa está sendo responsável, junto com outro grupo de pessoas, que a gente nunca trabalha sozinho, né? Por se conectar com a alma humana através da alma dos animais, em especial dos cavalos. Por fazer terapia com cavalos. E aí eu falei, é isso, meu Deus do céu, estamos precisando dessa reconexão. E eu estou muito feliz de receber aqui Guto Petri. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vinda aqui. Obrigado. É um prazer te receber aqui, cara. Prazer, Bruno. Prazer, ouvintes do podcast Pode Luz e Pode Muita Luz. É isso aí. Estou muito feliz, estou muito honrado de participar, de estar aqui nesse ambiente de atmosfera tão boa que eu estava comentando com as meninas. A gente chega e já se sente em casa, já se sente acolhido. E participando dessa grande escola, né, podendo contribuir com essa grande escola que é o Luz da Serra, um canal que eu já acompanhava, e não estou falando isso porque estou aqui, eu já acompanhava realmente, assim, de muito tempo. Depois acabei me apartando um pouco da internet, bebendo dessa fonte, estava mais contribuindo com essa fonte, né, sendo um produtor de conteúdo também. E as coisas, né, acho que não é o mundo que é muito pequeno, é a gente que vai se expandindo, a gente vai crescendo, vai se conectando. E reencontrá-los, né? Agora, lado a lado, estando junto. Que legal, um prazer estar aqui. Obrigado por terem vindo. Pelo legal. Esforço, a esposa e a filha que está linda. A neném entrou 2 vezes na fila da beleza. Isso são falas da minha mãe, Dona Vera. Um beijo, Dona Vera. Minha mãe, quando vê uma criança muito linda, fala, nossa, entrou 2 vezes na fila da beleza. É bom ter vocês aqui. Olha só, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas você trabalha, entre tantas coisas, com terapia animal. Posso falar assim? Pode. De onde veio a inspiração para isso? Vai saber. Foi um chamado mesmo, assim. Foi algo que aconteceu na minha caminhada. Eu fui transformado pelos cavalos e pela minha busca por conexão ou reconexão com os cavalos, né? E é aquele caminho que a gente vai, a gente trilha e depois a gente leva um monte de gente com a gente, porque a gente não pode levar ninguém onde a gente ainda não foi. Então eu fui realmente transformado, a minha vida ela virou do avesso quando eu disse sim para o meu chamado de alma mesmo, que era ao lado dos cavalos. E hoje minha missão, o meu propósito de vida, ele tem a ver com mostrar ao mundo que a natureza e a arte são canais de Deus na Terra. Então os cavalos, toda a criação, toda a natureza, ela é a arte divina, né? Ela é a grande peça de teatro escrita por um roteirista com uma mente limitada, que é esse Deus que permeia todos esses personagens. Então, eu poder olhar para os cavalos e tentar, de alguma maneira, de uma maneira às vezes artística, às vezes didática, né, metódica, e às vezes totalmente fluida, como num podcast, numa conversa, num vídeo, poder mostrar que esses animais, eles são capazes de nos trazer um realinhamento com o nosso próprio coração. Uau, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nós vamos falar muito sobre isso. O que eu quero saber é como que começa a sua relação com os cavalos. Primeiro entrou a espiritualidade, a essência na sua vida, ou primeiro você despertou para o cavalo, para a terra, para o campo? Como é que foi isso? O que veio antes? A minha história ela é bem intensa nesse sentido, né? Porque eu, desde muito novo, eu sou apaixonado por cavalos. E eu nasci numa família urbana. Eu sou da cidade de Montenegro. Eu queria que tu falasse isso, eu sabia que você ia falar nesse momento. Porque provavelmente o pessoal olha pra você e fala, não, esse aí já nasceu no mato. E de fato não foi assim. Os meus pais não têm ligação nenhuma com o mundo dos cavalos, com o ambiente campeiro. Embora minha mãe nasceu no Alegrete, ela era filha de ferroviário. Então eu tenho uma ligação muito forte com os trilhos e com as trilhas.
E o meu pai é da capital, também um senhor urbano, citadino. E eu nasci na cidade de Montenegro, me criei na cidade de Montenegro, só que eu sempre fui apaixonado por cavalo, assim, desde piá. Conversava era cavalo, falava era cavalo, desenhava era cavalo, escrevia, sempre gostei muito de escrever. Tu era aquele molecão que escrevia, tudo era cavalo. Exato. Conheci uma pessoa assim também. E eu comecei, e eu acho que o cavalo ele tem isso, né? Eu conheço muitas pessoas que, mesmo não tendo contato, se encantam por esse ser. O cavalo ele tem ele atinge essa esfera do inconsciente coletivo humano, assim, né? De ser um animal que nos chama por algum motivo, né? E não é à toa, né? Faz apenas 6.000 anos que a gente tá extremamente vinculado a esse animal e isso mudou o destino da humanidade. Então permeia todos nós. E eu sempre fui muito apaixonado. E aos 13 anos eu ganhei meu primeiro cavalo do meu pai. 13 anos, isso. Ficava em hotelaria, era o Rosílio Hobby Tirano. E esse cavalo, ele foi que me apresentou esse ambiente equestre, esse mundo rural, e foi o que me trouxe aqui para essa cidade, de Nova Petrópolis, para cursar o técnico agropecuário. Esse amor pelos cavalos. E aí, desde o primeiro ano da escola técnica, eu sempre ouvi aquilo que todo mundo que quer trabalhar com cavalo também ouviu. Você conheceu o Tony Bax também? Tony Bax? Não? Não. Ele dava curso do que era do Tony Bax, meu Deus do céu? Já vou lembrar. Paisagismo holístico e tal. O Tony fez um trabalho importante com isso, que ainda faz. Olha aí, de repente ele até é da minha época mesmo. Deve ser. Ele é professor. E aí eu ouvi aquilo que todo mundo ouviu, que é cavalo não dá dinheiro. Então a gente começa a olhar para os cenários de produção, porque o cavalo não é um animal de produção. O cavalo hoje ele está se convertendo cada vez mais num pet. O cavalo ele não está produzindo carne, embora tenha gente que cria com esse objetivo, mas é muito, muito raro de encontrar isso aqui no Brasil. Ele é um animal de companhia, né? Está se convertendo cada vez mais num animal de companhia. E aí eu comecei a olhar para a produção. Então, até na tua apresentação tu trouxeste, né, que eu sou técnico agropecuário na Agrogen, que é uma empresa de genética de aves, e de fato foi ali que minha vida profissional começou efetivamente como do controle de qualidade de um incubatório de aves de produção. Certo. Tipo assim, nada a ver comigo, mas que faz muito parte do meu caminho, que foi muito importante para mim. E então, um dia eu colapsei, assim, eu estava trabalhando nesse cenário, né, cursando veterinária e vivendo aquilo que nos é predestinado, né? Assim, que nos é dito que é o certo de se fazer. Então, namorava há 4 anos, já vivia praticamente junto, né? Já tinha uma casa, um carro, uma moto, estava como técnico numa empresa com uma estabilidade profissional. E aí, então, tipo assim, então isso é a vida. Pô, né? Essa história é uma história bem familiar para mim. É isso, então? Foi para isso que eu batalhei? Exatamente. E para muitas pessoas, né? A gente é condicionado a isso. A gente tem a idade da Mariana aí, começa a falar e alguém olha para ti e te pergunta, o que tu quer ser quando crescer? E ninguém te diz, tu já é. Então tu tem que fazer algo para ser alguém. E aí começa uma corrida contra o tempo, mas o que eu preciso fazer? Eu quero ser também, eu quero pertencer. O que eu preciso fazer para pertencer? E aí foi nesse cumprir dessa engrenagem que eu me vi totalmente enleiado, totalmente enredado numa dinâmica de condicionamentos. E aí foi numa noite que eu tive uma crise de ansiedade, ou um despertar espiritual, ou me baixou o santo, certo. Ou eu fiquei louco, ou eu tive muita coragem, não sei. Eu sei que a casa girava, eu tava olhando para as paredes, eu tava tendo um taquicardia, taquipneia, e eu falei, tchê, eu não sou daqui. Eu não sei de onde é que eu sou, mas eu não sou daqui, essa vida, ela não me pertence, essa vida totalmente desencaixado. Desencaixado. E embora eu tava, tipo assim, dentro de um cenário em que muitas pessoas na minha idade queriam estar, que era isso, uma empresa estável, né, um relacionamento estável, uma vida estável, e hoje eu percebo que a coisa mais estável que tem é a morte. Sim. É estável, tá ali. Né? Então, eu queria essa intensidade. Quando eu era pequeno, eu brincava de mudar o mundo. Eu não combinava com esse piá, com esse guri, que brincava de mudar o mundo, estar vivendo essa vida tão pragmática e tão já condicionada. E aí foi numa atitude de coragem mesmo que eu disse sim, para um chamado interno, assim. E eu não sabia o que era. Mas eu peguei uma moto. Uma moto não, uma CG 150. Uma motinho de motoboy. 150 já tava boa. Já era 25 cavalos a mais que a média. Botei uma mala de roupa em cima da moto, amarrei do jeito que deu. Doei as coisas de dentro de casa, abri as portas de casa. Deixei uma carta para os meus pais. Mandei uma mensagem para o meu chefe da empresa, que investiam em mim, assim, super confiavam em mim. E eu tive que dizer sim para um chamado interno que eu não sabia muito ao certo para onde estava me levando. E eu saí. E aí eu vivi na rua. E eu toquei na rua para sobreviver por 6 meses. Você viveu na rua? Sim. Eu vivi na estrada por 6 meses e eu viajei toda a América Latina. Assim, eu saí de Montenegro, fui na Argentina,
Cruzei a Argentina, subi todo o Chile, toda a Cordilheira dos Andes de moto, DCG. Atravessei o Peru e fui parar em Cusco, a capital histórica da América Latina. Você é louco, Cusco mexeu com a minha vida. Cusco tem uma energia lá que... Exatamente. O ano passado em Cusco eu tive uma experiência lá que mexeu, mudou muito. Nós estamos tendo esse podcast por causa desse... Porque a gente sempre teve vários podcasts, mas eram ideias separadas. Foi quando eu voltei de Cusco, lá no Templo da Lua, que a gente fez uma meditação lá, que eu voltei com a ideia de que esse podcast tinha que existir. Só para fazer uma parêntese aqui, já que você está falando de Cusco. Cusco é incrível, é um lugar que tem uma egrégora e uma alma vontade de voltar pra lá. nativa que está ressurgindo em cada pessoa da população. E Pachacútec, quando morreu, falou disso. E isso está acontecendo. Esse brio, esse ímpeto por reconexão com aquilo que vem da Pachamama, de Caipacha, da terra, disso que é nosso. Então, eu tive lá e aquele lugar, eu comecei a tocar, Cusco é a capital histórica da América Latina, né? Então, tipo, tinha turista para tudo que é lado. Sim. E eu tocava na rua. Na verdade, eu tocava em bares e restaurantes, assim, mas entrava, pedia, fazia 2 músicas para os clientes, passava, pedia dinheiro. Claro. Só que eu ganhava gorjeta em euro. Porque tem turista de tudo que é lado. Tem, né? Gorjeta em dólar. Como tem? Então, era um pedinte chique. Não, era um pedinte, mas era um pedinte chique. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe e o meu pai me perguntaram, porque assim, quando eles deram a carta, eu já estava na Argentina. Então, assim, foi também uma traição a esse meu sistema familiar no primeiro momento. Assim, né? Claro. Foi um despir-me dessas correntes de pessoas que me queriam muito bem e por isso me ensinaram a conseguir essa estabilidade, né? E aí eu pude ver que aquilo não tinha a ver com o meu chamado interno. A fórmula de sucesso dos outros não era a fórmula para você. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que se ligar. A maior parte das fórmulas de sucesso que existem no mundo são criadas por pessoas desconectadas. Faz sentido? Muito. E aí você quer uma fórmula de uma pessoa que não usa as mesmas bases suas, valores seus, você quer usar essa fórmula, não vai funcionar para você. É porque essa dinâmica do bem-sucedidismo, do sucesso, Bruno, eu vejo ela muito dispar, muito distante do que é o verdadeiro bem-sucedidismo ou a bem-aventurança. Certo. Que não tem a ver tão somente com o ter, mas tem a ver com o ser. Ah, claro. Tem a ver com tu poder estar no teu seio familiar e ser tu. E ser acolhido por ser tu. Estar numa roda de amigos e ser tu e ser acolhido por ser tu. E às vezes parece que o mundo não tem espaço para esse nós. Tá, então você pode dizer que esse bem-sucedismo que você falou? Bem-sucedidismo. Sucedidismo. Gostei dessa expressão. Ela depende de muito autoconhecimento, porque a pessoa tem que saber reconhecer nela o que é ser bem-sucedido. E de muita coragem. Porque senão não tem sucesso se eu não souber a minha definição de sucesso. É isso que quer dizer? Ou não? Porque assim, o que é ser bem-sucedido? Você tem que saber primeiro o que é ser bem-sucedido para você. Exatamente. E se o que é bem-sucedido para ela, para ele, para um, para outro, não vai funcionar para mim, eu vou sempre buscar uma forma de sucesso que não é adaptada a mim, né? É isso. É criar esse horizonte, né? Criar esse norte, ou olha esse que sul. Você trouxe um shima para mim também? Muito obrigado. Criar ela esse que faz, norte. Olha aqui, linha sul. Obrigado, viu? Você puxa essa... Ah, não, eu consigo. Valeu, Mar. Criar esse norte, né, Bruno? Esse sul... Porque essa coisa de criar um norte é Pô, de nunca tinha pensado nisso. É uma dinâmica Muito obrigado, eurocêntrica, amigo. Né? A gente cria um sul, a gente se norteia pelo sul. E criar esse lugar para onde tu quer olhar. Já aprendi tanta coisa aqui hoje, hein? É a metáfora da Alice, né? O gato pergunta para ela, ela diz assim, eu tô perdida, para onde é que vai essa estrada? Mas para onde é que você quer ir? Não, eu não sei, eu tô perdida, mas então pode seguir, porque para quem não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. Então, se meu bem-sucedidismo ele é ditado pelas correntes mundanas, pelas correntes de outras pessoas, por aquilo que as outras pessoas entendem por bem-sucedidismo, eu vou estar cumprindo um caminho que não é o meu. E para mim, o bem-sucedidismo ele tem a ver com isso, uma autoaceitação, e a partir desse lugar de autoaceitação eu poder entregar quem eu sou para os outros. Uma vez eu ouvi num podcast, e eu até peço desculpas que eu não me lembro de quem era, mas ele dizia assim, propósito de vida só tem um, é tu ser tu. E a missão é tu ser tu para os outros. Então é tu ser tu e poder entregar quem tu é para os outros. Essa é a nossa missão. Mas voltando à história, só para nós chegarmos nos cavalos, para eu não perder esse fio da meada. Cara, não precisa perder fio da meada nada. Eu gosto muito desse assunto, é um assunto meu preferido, missão e propósito. E tem tudo a ver, porque eu escrevi assim... eu sei que você quer voltar para a história dos cavalos, afinal é uma pergunta que eu fiz, né? Mas antes disso, eu queria já que você entrou nesse assunto... Então você viveu uma vida que parecia que era ideal, que você comprou como ideal. E você acha que esse surto que você teve, um surto de luz, ele foi quando a tua alma
falou, cara, esse projeto dos outros não é o meu projeto. É isso? Você acha que esse colapso do bem foi, cara, isso aqui nada combina comigo? Totalmente, foi uma tomada de consciência. Eu tinha 22 anos, Bruno. E as pessoas disseram assim, nossa, mas tu despertou cedo. Eu falei, não, eu tinha 22 anos que eu sabia que não era aquilo e que eu não tinha coragem de perceber, de me entregar. Eu não tinha coragem de ouvir aquele relincho peito adentro que dizia, tia, pelo amor de Deus, tu brincava de mudar o mundo, tu brincava de viajar nos oceanos com uma canoa e agora tu tá aqui vivendo uma vida estável, não é isso. Pode voltar pro teu caminho que você estava indo, desculpa, eu fiquei curioso de saber essa tua visão. Sim, foi uma tomada de consciência. Eu realmente, eu tinha feito 2 terapias até então. Passei por 2 processos terapêuticos, que eu chamo de terapêuticos, que foi através da constelação familiar. Nesse dia em que eu decidi sair, um foi 2 anos atrás, né, 2 anos antes disso acontecer. Foi uma primeira constelação que eu fiz, em que eu pude perceber o quanto que eu olhava para a espiritualidade que a família do meu avô materno carregava, que tinha a ver com a religião afro. Tá. E quanto que eu olhava para isso e quanto que eu era... meu coração chamava por isso, né, para esse olhar até mais espiritualista, mais universalista a respeito em relação à minha fé. E eu estava vinculado à Igreja Católica e até hoje eu toco na igreja, mas eu era assim, ó, totalmente condicionado, não olhava para nada além daquilo. Certo. Então, a primeira constelação ela teve a ver com isso. E a segunda constelação que eu fiz, que daí foi alguns meses antes dessa partida, ela me trouxe esse meu desejo de ir para o mundo e o quanto que eu deixava de fazer isso por lealdade ao meu sistema familiar. E aí foi quando eu rompi essas barreiras, né? Nesse dia em que eu disse sim pro meu chamado. Ter que te falar uma coisa, A minha esposa que é terapeuta, que é constelação familiar, consteladora também, e terapeuta, astróloga e tal, eu estava mostrando para ela o Instagram. Mostrando o Instagram de vocês, né? Vi toda a história de vocês, os parceiros de vocês, eu olhei bastante. Aí ela falou assim, nossa, ele teve que quebrar muita coisa para começar com isso. Eu falei, amor, mas você nem sabe. Não, eu sei que ele quebrou muito padrão aqui. Ele vinha de uma linha e mudou totalmente. A bruxinha pegou, daí eu tenho que falar para ela dar o lado a torcer. Eu falei, não, amor, isso aqui... Eu falei, eu acho que esse moço aqui já tá na raiz dele. E você veio e mostrou que seu pai, sua mãe não era fazendeiro, não era estancieiro, nada. E você teve que quebrar esse paradigma. Ambos trabalhavam no Poder Judiciário, Bruno. Nossa, qual foi a maior quebra de paradigma para você? Foi esse dia que você vendeu tudo, subiu em cima de uma moto, foi viajar para América Latina, não sei para onde, para Cusco que você foi, aí Argentina e tal. Ou foi depois que você veio e acho que é a segunda parte da história, quando você começa a trabalhar com os cavalos e a terapia e a doma, qual foi a maior quebra que você enfrentou, em que as pessoas falou, você tá doido? Porque você foi muito esperto, você não deu tempo para as pessoas terem acesso a você e entrar na tua cabeça, você tá errado. Pegou e foi embora, né? Mas qual foi a parte de mais quebra de paradigma? E por que eu estou fazendo o gancho dessa pergunta? Porque sempre que vem um convidado aqui, Guto, o que eu procuro? Que as perguntas que a gente faça aqui, você para mim, eu para você e tal, elas possam servir de lição para as pessoas que estão mais travadas de vida hoje. Porque eu digo, não tem gente travada. Se usou isso na internet, bloqueio, trava. Mas tem gente desencaixada. Pessoas que estão vivendo fora do alinhamento delas. Né? E você falou de missão é ser tu mesmo, eu digo, né, seja quem nasceu para ser e brilhe. As pessoas não têm coragem de ser quem elas nasceram para ser. E eu acho isso tão assustador, então por isso que eu faço esse parênteses. Qual foram as quebras mais difíceis que você teve que enfrentar? Porque quando o dentezinho do neném está nascendo, ele chora, porque corta a gengiva. Quando o pintinho quebra a casca, é um momento de sofrimento. No parto é um momento de sofrimento. Então, as rupturas da vida da gente, elas são momentos que tem o sofrimento, mas tem o alívio e tem a perspectiva, que só é possível depois que rompeu a placenta, que rompeu a casca do ovo, que rompeu a gengiva, para que uma nova vida venha. A importância da quebra do paradigma. O paradigma é, de certa forma, não tanto só uma resistência, como uma aprovação. Se você olha para trás hoje e fala, meu Deus, se eu não tivesse escutado minha essência. Uhum. E algumas pessoas não fizeram o que você fez e estão tomando remédio controlado hoje para lidar com as emoções, sentimentos, que na verdade não é uma doença, é um grito da alma querendo ir para aquele caminho. Qual foi a maior dificuldade sua de quebra de paradigma até esse momento? Uhum. Com certeza, assim, principalmente se tratando de ambiente interno, né? A minha maior quebra de paradigma foi para comigo mesmo, que foi nesse dia. Foi o dia em que eu disse sim.
E foi essa palavra, foi sim. E eu não sabia, assim, Bruno, é sim pra quê? É sim pros cavalos? Não, nem pensava em cavalo. Eu não saí pra ir pro cavalo. Foi sim pra música, pra arte. Não, eu não pensava na arte. Foi sim pra eu ir buscar um sentido pra vida. Foi sim pra eu dizer assim, foi sim pra eu perceber o quanto eu não estava sendo eu. Então foi o primeiro momento. E eu lembro de eu guardando as coisas assim na mala, e eu já tinha escrito a carta pros meus pais. A carta começava com finalmente estou livre. Meu pai leu a primeira frase e não conseguiu terminar a carta. Me conta ele depois. Porque ele achou que eu tinha me matado. Claro. E de fato eu me matei. Sim. De fato eu morri pra quem eu era, pra começar a me tornar um pouquinho mais quem eu realmente era. Imagina um pai ler aquilo, finalmente surgiu uma carta chegando e ele não conseguiu imaginar que você tava. E assim, eu deixei a porta de casa aberta, só uma luz, assim, porque eu sou libriano, né, tia? Então eu tive que criar um drama, assim, né? Deixei só uma luz, uma abajur em cima da carta, assim, uma música de fundo tocando, assim, a casa toda aberta. Do coração. Eu dei meu cavalo pra minha primeira namorada, eu dei os móveis de dentro de casa pros meus vizinhos. Eu simplesmente não quis saber de nada. Eu não assinei contrato de rescisão. Eu não terminei o meu contrato na empresa. Eu simplesmente falei assim, eu sumi. Se eu tivesse morrido hoje, o que aconteceria comigo? Esse é o procedimento que vocês vão tomar. Cara, foi muito São Francisco isso, né? Foi o São Francisco de CG, né? Foi um São Francisco, foi um Eduardo Marinho, foi um Siddhartha Gautama. Todos os grandes transformadores de mundo tiveram esse movimento de abrir mão daquilo que eles achavam que era bom, ou que disseram pra eles que era bom, pra buscar aquilo que realmente fazia sentido. Total. Então, a minha maior quebra de paradigma foi para comigo mesmo nesse dia, né, Bruno? Claro. E depois eu tive muitos paradigmas quebrados, assim, dentro de mim, quando, por exemplo, eu percebi que os meus pais não me amavam por eu estar fazendo aquilo que eles achavam que eu tinha que fazer. Aquilo foi a educação que eles receberam, era a forma como eles conseguiam me prover uma linda vida. E eles me amam hoje muito mais porque eu sou muito mais feliz. E a gente honra muito os nossos pais e todos os nossos ancestrais que passaram por tantas coisas quando a gente realiza os nossos sonhos. Porque nós estamos realizando os sonhos deles. Só ouvir verdades. Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Eu sinto que a gente é aquilo que é o rio que continua. Então, quando eu faço, é o meu pai e a minha mãe que fazem através de mim. Quando eu faço, são os pais dos meus pais que fazem através de mim, porque eu descendo deles. E essa corrente, ela não tem mais fim. Quando que esse elo vai ser quebrado? Mas olha só, não vai ser quebrado, e o que você está falando é uma expressão de muita compreensão sobre a vida. Mas a maior parte das pessoas, quando a gente fala desse jeito, elas falam, mas meu pai me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria. E isso acontece muito. Que é, por exemplo, se o teu pai e tua mãe obrigassem você a ser servidor público. Né? Então, que dica você dá para as pessoas para que elas possam entender qual que é a corrente delas? Eu tenho certeza, eu vou te dizer aqui, meu pai não queria que eu saísse da química e abandonasse tudo e fosse terapeuta. Ainda mais que eu troquei o certo pelo duvidoso. Mas, na verdade, no fundo, meu pai e minha mãe só queriam que eu fosse feliz, certo? Os seus pais também, todos os pais. Porém, eles queriam que eu fosse feliz de um jeito que eles achavam que tinha mais probabilidade de ser feliz. E o trabalho é você conseguir mostrar para um pai e para uma mãe que quer garantir que você seja feliz, que aquilo que eles projetaram para você não é exatamente o que combina com você. Entende o que eu quero dizer? Como quebra isso? Sim, e o primeiro lugar é não querer mostrar nada. Certo. Não querer mostrar nada pra eles. A gente não tem que estar pedindo aprovação pros nossos pais depois que a gente é grande. A gente já é adulto. Excelente. E aí, a partir do momento... Toma! A partir do momento que a gente estiver caminhando, a gente estiver transformando vidas, a gente deixar um legado por onde a gente passar, a gente deixar uma boa marca, é uma boa marca que vem deles. E aí, não tem mais. O meu pai e minha mãe, eles cortaram... Eu digo que cortaram o vínculo, mas de forma alguma, porque eles foram pra lá pra passar a virada do ano comigo em Cusco, porque eles iam passar a virada do ano com a minha irmã que tava lá. E eu, como não tinha itinerário nenhum, não tinha roteiro nenhum, eu falei, eu vou ir naquela direção que é onde a minha irmã está. Quando eu cheguei lá, era a virada do ano, eles passaram a virada do ano comigo. E não existe amor de pai e mãe, ele é infinito e ele é incondicional. Mas tu fala isso porque tu não conhece meu pai, porque meu pai me abandonou, porque não sei o que. Gente, pra nós é muito fácil. E pro filho do estupro. Sim. Onde a dor esteve a serviço da vida. Onde esse tamanho de dor proveu uma vida. E tu é o fruto dessa dor, das duas uma. Ou tu te sente muito culpado, ou tu te sente muito grato. Muito amoroso, muito amor. Muito, muito abençoado por ter nascido disso. É a flor do agreste, é a rosa do deserto. Então, em primeiro lugar, a gente não tem que estar pedindo aprovação para eles. E aí,
A partir do momento que a gente escolher um bom caminho e que a gente fazer algo de bom com a nossa vida, os nossos pais são honrados, são reverenciados, são reconhecidos. Então, e às vezes a gente muda o destino de todo um seio familiar. E às vezes, e a grande maioria das vezes, a gente acha que tá fazendo uma coisa para quebrar paradigmas, porque eu sou a ovelha negra da família, e tu tá só cumprindo tabela. Quer um exemplo? A minha família vem da Alemanha, são descendentes de famílias alemãs. Sim. Vieram através das migrações ali por 1824. Existia um grande ancestral meu, o Fada. Fada é pai em alemão, né? Father em inglês. E esse ancestral, ele queria ir para o Novo Mundo, para as Américas, saindo da Alemanha. E ninguém da família dele aceitava vir junto. E esse homem, que tinha 14 anos na época, e eu não ouso chamá-lo de menino, esse homem se alistou numa família diferente. Naquela época era tudo mais fácil, né? Burlar as burocracias. Se alistou numa família diferente que vinha. E ele não disse um até logo para sua família, com 14 anos. Ele disse um adeus. Primeiro porque 20% do navio morria na travessia. E segundo que quando tu voltava, tu chegava na nova terra que tu não sabia o que iria encontrar, não tinha como voltar. Não tinha essa possibilidade de tu voltar para a Alemanha. Então ele disse um adeus. Um menino, um homem de 14 anos decide ir para um novo mundo. Olha que alma aventureira, que alma grande, que coragem. Disruptiva, né? Que coragem. E aí eu tô lá, achando que fiz um grande legado. Nossa, que baita viagem que eu fiz sair numa moto. Eu tava de moto, eu tava com telefone, eu tava tirando foto pro Instagram. Claro que eu tive perrengue, não tem como dizer que não. Quase me matei na estrada, assim, por passar por tantas dificuldades, até em âmbito físico mesmo, assim, numa tarde eu peguei temperatura de 50 graus, sensação térmica de 50 graus. Meu Deus. No outro dia eu tava em Passo de Rama, -5, na divisa da Argentina com o Chile. Então, assim, eu passei por umas dificuldades nesse âmbito. Mas ele passou por muito mais. Ele é muito maior. Ele foi muito mais corajoso. Então, eu tava achando que tava sendo a ovelha negra da família, só que, na verdade, eu tava cumprindo com aquilo que o meu avô saindo do Morro do Cedro, lá do colono alemão, saindo de lá para ir para Porto Alegre e começar uma nova vida, também teve. Aquilo que o meu pai, que a cada 4 anos pega uma bicicleta e faz uma viagem cicloturística de bicicleta sozinho, também já atravessou a Cordilheira dos Andes, tava fazendo. Então, assim, nossa, que alma aventureira e minha, e que herói que eu sou, sim, mas os que vieram antes de mim são muito mais, né? E aí eu tava lá com toda a minha arrogância, com toda a minha petulância, achando que tava fazendo uma coisa assim pra quebrar todos os paradigmas, e no final das contas eu tava só sendo igual. Seguindo o fluxo. Tava só seguindo o fluxo. E os cavalos? Você foi pra lá e foi lá que você teve um aprofundamento nessa... Então, espiritualidade dos animais. Exato. Como eu fazer no cavalo. Eu falei pra minha mãe, ela perguntou, tá, agora que tu fez essa... Depois tu tira do ar essa palavra, né? Mas essa merda toda, na hora agora que tu já fez tudo isso... Eu vejo ele com vergonha de falar merda no meu podcast, né? Eu fiquei com vergonha agora, né? Agora que tu já ruiu com tudo, né? Tia, aproveita isso e vai fazer o que tu quer. Ou tu quer ficar vadiando a vida toda tocando na rua. Tu não quer um trabalho, tu não quer construir algo, tu não quer ter uma família, tudo mais. Mãe, eu quero, mas eu não encontrei ainda bem o que eu gosto, né? Mas o que te chama atenção, assim? O que tu sonharia em fazer? Eu sempre fui apaixonado por cavalo, né? Mas o que no cavalo? Nossa, mãe, tem a tal da Doma Índia. E aí tu já tinha ouvido falar da Doma Índia. Eu já sabia tudo sobre Doma Índia. Porque quando eu era piá, eu ficava pesquisando vídeos no YouTube sobre cavalos, e aí eu encontrava os Scarpati, e eu sabia que existia isso. Mas eu nunca levei muito a sério, assim, porque nunca foi possível, não era algo possível para mim quando eu olhava para aquele campo. Eu não era do cavalo, a minha família não era... Então, assim, era algo muito distante. Era algo muito distante para mim. Eu falei, eu gosto muito da Doma Índia. Tá, mas os caras ensinam isso? Isso é o quê? Uma tribo? Como é que tu encontra essa coisa que tu chama de Doma Índia? Sua mãe foi legal, né? Mãe é mãe, né? E aí eu falei... Não, tem os Scarpati e eles fazem curso de Doma Índia. Porque eu me lembrava só que isso eu tinha pesquisado, e aí depois que eu fui me dar conta, exatos 10 anos antes. Porque eu tinha visto a Doma Índia em 2012, antes de eu vir para a Escola Técnica Agropecuária. Eu tinha tomado conhecimento dessa egrégora. E em 2022 foi quando eu parti, então assim, foram 10 anos depois. E aí eu mandei mensagem pro Cristóbal Scarpati no Instagram. Encontrei Deixa eu pedir aqui, não vou escrever não, só um pouquinho. Pega um livro dos grandes mestres capa dura, que eu quero dar para ele depois, tá?
E aí ele... Mandou uma mensagem no Instagram pro Scarpati. E aí ele disse assim, hola Guto, te veo mi amigo. Eu dizendo, estou na estrada, estou na ruta, não tenho plata, pero puedo trabalhar com vos. Quando sale para fazer um curso, né? Hola Guto, te veo mi amigo, el curso é $1000. Nossa. Eu falei, graças Cristo, nem me gusta la doma índia. Eu não sabia nem o que eu ia comer, tia, no final do dia. Comer de que jeito? Nem gosto $1000, tanto. né? E até então eu não tinha pegado violão lá em Cusco. E aí, bueno, meus Mas pais já voltaram... tocava na igreja e tudo, essa coisa já tocava, Sim. já tinha habilidade. A arte, ela sempre fez parte da minha vida. Tá. Isso sim, sempre fez parte, assim, da minha vida. Eu escrevia com 6 anos de idade, eu fazia poesia. Uau. Então, assim, sempre tive ali. Sempre fui compositor, sempre gostei de escrever. Meu pai é um exímio escritor, um exímio poeta. Olha só. Embora ele fique se escondendo, mas ele é um exímio poeta. E aí, eu peguei o violão, assim, minha irmã seguiu viagem, minha família seguiu viagem, fiquei sozinho em Cusco, peguei o violão, sentei numa praça de Cusco pra tocar. Aí os guardas me tocaram de lá, porque não podia tocar na rua, lá em Cusco não pode. Eu falei, então tá. Entrei num bar daquele jeito, na cara e na coragem. Entrei num bar e falei assim, hola, pode tocar uma canção para tus clientes? O cara me olhou de cima a baixo, assim, não. Imagina a roupa de mulambento na estrada, imagina, eu tava naquele negócio, né, tia? Fui pra outro. Hola, pode tocar uma canção para tus clientes? Lo que quiera. Aí toquei 2 músicas, passei nas mesas. Deu certo. E aí fiz umas plata. E os caras me pagavam em dólar. Claro. E só o peruano tá valendo mais que o real. O sol tá valendo mais que o real mesmo. E aí eu cruzei pro próximo bar e eu toquei em 3 bares e terminei aquela noite tomando pizza. Comendo pizza e tomando cerveja com uma uruguaia. Eu falei, bueno, encontrei em 6 músicas, né? 3 bares. Eu fiz 60 sóis peruanos. Em 20 dias eu faço esses $1000. E no outro dia eu fui focado. Peguei o violão, botei nas costas e comecei. Bar por bar. Em uma semana eu já sabia qual era o bar que me deixava, o que não deixava. Os caras já começavam a me chamar pelo nome. Ô, Guto, venga. Porque daí tem uma coisa, Bruno. E que, se de tudo que a gente conversar nesse podcast puder ficar isso, eu já sinto que a mensagem foi entregue. Eu tava vivendo, finalmente, o grande sonho, que era viver do meu jeito. Espírito livre, alma livre. Eu estava vivendo totalmente desacorrentado de tudo que tinham me ensinado que era a vida correta. E então... Você estava vivendo a sua história, né? A gente se encontrava na rua com os músicos e os caras às vezes pagavam janta para todo mundo, assim, ó, porque tinham feito 50 sóis peruano. Bruno, eu nunca cheguei em casa para contar os pila que eu tinha feito. Eu nunca cheguei em casa com menos de 100 sóis peruanos, 150 sóis peruanos. Teve um dia que eu cheguei com quase 1000 sóis peruanos. Ou seja, você fazia muito mais dinheiro que eles. Muito mais dinheiro. Por quê? Porque eu não cantava, eu entregava o meu coração na voz. Eu tava feliz demais, eu entrava com um sorriso no rosto, eu era um pedinte. Você não tava pedindo. Eu não tava sofrendo. Você tava ganhando pra fazer o que você mais amava. As pessoas me chamavam pra sentar na mesa pra conversar, pra saber da minha história, pra saber quem eu era. Eu fiz amizades. Eu fiz uma tocada uma vez, assim, num domingo. Eu falei, eu já recebi tanto dessa cidade, hoje eu vou tocar aqui por gratidão. E aí eu comecei a tocar em todos os bares e restaurantes que eu sempre tocava pedindo dinheiro. Naquele dia eu toquei só pra agradecer. E eu encontrei uma menina de Curitiba, no Paraná. Por conta disso aí, que eu não queria receber dinheiro, ela saiu correndo atrás de mim e falou assim, não, mas eu quero te entregar pra te ajudar. Eu falei assim, não, obrigado, hoje eu tô realmente tocando por gratidão, não quero receber dinheiro. Mas se eu tomo uma cerveja, eu falei, opa, cerveja eu tomo. E a gente sentou pra tomar uma cerveja e até hoje eu colho frutos desse encontro com ela, porque foi ela que me falou que existia constelação familiar com cavalos. Então, assim... isso aí parece o filme da Profecia Celestina, né? Tia, foi uma coisa assim, por gratidão... Eu recebi tanto. Eu toquei por gratidão, não querendo receber dinheiro. Eu recebi tanto mais que dinheiro. Sabe? Eu recebi uma missão de vida. Naquela noite. Então, foi realmente assim uma tomada de consciência. Foi um reencontro com a minha essência. E aí eu depois voltei Aliás, aí depois eu fui até a Argentina. Nesse meio tempo eu não contei. Aí você conseguiu os seus $1000. Consegui os $1000, consegui mais dinheiro para conseguir descer até a Argentina sem precisar trabalhar na rua, tocando. Sim. Então já... Aí eu tinha um aplicativo, aquele Couchsurfing, que tu vai... Tu vai encontrando casas de pessoas que recebem viajantes para dormir no sofá, né? Couchsurfing, surfando no sofá. E aí eu fui encontrando pessoas, famílias, aí claro, já tava bem mais programado, né? Já tinha passado por todo o perrengue da estrada mesmo. Já tava mais casca grossa, né? Já tava mais casca grossa. E aí cheguei na Argentina e morei com os Scarpati lá, morei com a tribo Scarpati. Então, numa determinada tarde, assim, eu olhei para um pôr do sol e eu falei, acho que eu tenho que ir pro Brasil. E assim como eu cheguei lá, eu saí, vim pro Brasil e aí meu caminho... Você já tinha feito o treinamento daí? Aí eu tinha feito o curso, isso, já tinha feito o curso. E aí eu cheguei no Brasil e aí eu comecei a tocar
o meu trabalho com os cavalos realmente assim. Encontrei uma fazenda que estava precisando de um domador e não tinha dinheiro para pagar, que foi onde a gente criou o Santuário Hípico Espírito Livre. Até assim, trazendo, né, essa consciência, a gente hoje não tem mais o santuário. A gente foi um tempo da minha vida, foram 4 anos que eu tive imerso lá no Santuário Hípico Espírito Livre, que era na verdade uma fazenda de produção de gado de corte, que a gente entrou, que eu entrei, no primeiro momento não tinha nem lugar para parar, uma tapera que eu fiquei parando e domando os cavalos, e ali a gente começou a oportunizar para outras pessoas terem experiências conosco, atrelando o seu olhar a esse olhar da filosofia de vida da Doma Índia. E aí isso se transformou num curso imersivo chamado Viver, e aí do Viver a gente começou a disseminar uma mensagem que eu entendo hoje como uma grande mudança cultural. Nós estamos transformando tanto o cenário equestre quanto o olhar das pessoas. Por que é uma mudança cultural? O que te faz pensar que isso é uma mudança cultural? Porque nós, como humanidade, junto aos cavalos, caminhamos por milênios nos distanciando daquilo que formou o cavalo naturalmente, que é essa capacidade que ele tem de ler o ambiente onde ele está, de se conectar aos ciclos naturais, de perceber as energias do meio onde ele está. E a gente já vai entrar nesse assunto mais aprofundadamente. Mas a gente, por muito tempo, foi selecionando animais, geneticamente selecionando animais, para ficarem enclausurados dentro de baias. Um animal que caminha 16 km por dia pastando, para comer 3 refeições por dia, sendo que o cavalo fica pastando 14 horas por dia, de cabeça baixa, reverenciando a terra. Então, a gente, junto com a Doma Índia, a gente traz todo um olhar para com aquilo que é natural para o cavalo, porque foi dessa maneira que os povos nativos, que eram atrelados aos ciclos naturais, se conectaram com esses animais. Certo. E aí a gente está ensinando para as pessoas que vêm ou de um ambiente sem cavalos, porque vem muitas pessoas que não têm contato com cavalos para viver as experiências, e de pessoas que têm contato com cavalos a partir de uma outra perspectiva e que se deparam com... Mas então o cavalo é isso, lidar com o cavalo é a partir daqui. A gente não precisa de embocadura, a gente não precisa de encilha, a gente não precisa submeter esse animal a partir da dor. A gente pode só através da persuasão ou da sedução, como o Oscar Scarpati difunde, né? Da sedução a esse animal, da persuasão e da conexão realmente, assim, de criar um ambiente onde ele possa confiar, a gente é capaz de se vincular a ele, de se atrelar a ele. E isso os povos nativos já falavam. Então, o futuro realmente é ancestral. Tá, agora vamos lá. Já que você falou de método. Esse aqui é um presente para você da minha amiga Patrícia, um dos top 5. Tem a história do Buda, que está aqui. Nossa. Siddhartha Gautama. E tem a história do Chiquinho, que está aqui, de outros 50 grandes mestres, tá? Infelizmente, a Paty não está aí hoje, que ela foi fazer uma ajuda importante. Mas é um livro maravilhoso, edição nova, que saiu da Luz da Serra Editora. E espero que você goste, porque tem histórias muito inspiradoras aí. Esse é o livro que a gente sempre deixa aqui. Inclusive, se você tiver interesse nesse livro abençoado, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Olha isso aqui, galera. Grandes mestres da humanidade. É um presente para você. É muito, muito especial esse livro. Ainda bem que tinham aí, eu consegui ele para você. Nossa, muito obrigado. Ela tem uma edição normal, já completou, acho que mais de 10 anos, né? Isso. Só que aí a gente teve a ideia de fazer essa edição com ilustração. Esse livro é muito especial pela visão universalista da Paty, de estudar as histórias transformadoras desses seres, e você que já viveu essa essência deles, eu tenho certeza que vai te complementar muito. Nossa, que incrível, que ídolos. Tem um compilado de ídolos aqui. Nossa, é isso aí. Muito obrigado. A pergunta que eu sempre faço, o que eu tenho que fazer para um dia sair num livro de grandes mestres? Que reformas, né? Tá, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente colocar em bases práticas. Aqui a voz do professor, do método, né? Você não sabe esse tipo de coisa que você está falando, você nem começou a falar, eu já concordo contigo, porque é uma coisa que parece que o coração vem antes. Mas assim, tenta me acompanhar, Guto. Tem aquela pessoa que está nos assistindo agora, que é uma pessoa que está lidando com planilha o dia inteiro, que trabalha na Vida Paulista, que é uma pessoa que está desenvolvendo o cérebro mesmo, o racional, não vou nem falar de mente. E isso faz com que ela tenha uma pretensão, uma predisposição para desenvolver o racional. Como que os cavalos, como é a minha relação com o cavalo vai ser uma mudança cultural? De que maneira, qual é a mensagem clara que os cavalos estão trazendo para esse momento do mundo e como que a gente usa isso? Primeira coisa. Eu sei que você tem uma vivência para fazer isso, né? Inclusive, gente, vou deixar os links do Guto aqui para vocês acompanharem, irem lá na imersão que ele faz, acompanhar todo o trabalho que ele faz. Esse cara aí é o encantador de cavalos, né? Vocês estão ligados. Não é à toa o trabalho que ele faz, é um trabalho de uma sensibilidade incrível, o projeto que eles fazem é maravilhoso e eu tenho certeza que é um bem para o mundo que vocês estão fazendo. Mas eu quero
com bases práticas. Você é um cara que era urbano, mas gostava de carro, né? Gostava de carro. Acho que gosta de carro até, que é o carro... Teu carro, sei qual que é. Mas como que é, na prática, alguém que está vivendo em outro extremo, que não tem acesso ao cavalo, como você falou, pode aprender com o cavalo lá de onde ele está? Tchê, a primeira coisa é que os cavalos, eles não estão nem aí pro que a gente tá pensando, falando, querendo, discutindo. Ótimo. Eles não estão nem aí pra crise mundial, eles não estão nem aí pra Elon Musk, pra aprovação, pra inteligência artificial. Eles estão conectadíssimos com aquilo que a gente tá emanando ao redor deles. E como isso? Hoje a ciência, Bruno, ela já consegue comprovar com magnetoceptores que os cavalos têm uma capacidade de sentir o padrão de ondas eletromagnéticas que a gente expande através do nosso coração. E aí que tá. Você trouxe assim, né? Pro pessoal que tá dentro de uma mente racional, que tá tentando se desenvolver a partir dessa mentalidade, abre mão disso e vai pra verdadeira inteligência. Porque a gente tem uma mente cardíaca. O coração tem 40 mil neurônios. O nosso cérebro tem 4 bilhões. Mas pra gente comparar a força desses neurônios e dessas vias neurais do coração... É só um lenço que caiu, não dá nada. E tem tudo a ver, porque as crianças estão super conectadas com esse coração. Coração, para os povos nativos, tá? Para os povos Guarani, por exemplo. Coração, semente e criança é a mesma palavra, puá. Puá, que deu origem à palavra piá. Então, o coração que guarda a nossa essência é a nossa semente, que caindo em terra fértil, e que é uma terra mais fértil que a gente vive, ela vai germinar, ela vai florescer e ela vai criar algo. E a criança, ela tá super atrelada a isso. A criança, ela não tem papas na língua para expressar o que ela sente. E é por isso que a nossa criança já guardava a nossa essência. Então, só pra gente ter uma noção dessa capacidade cardíaca de sabedoria intrínseca, o campo eletromagnético do nosso coração, ele pode se expandir até 3 metros. Isso é comprovado pelo Instituto HeartMath, que é um instituto que mede a matemática do coração. Quando a gente acessa emoções regeneradoras, ou seja, emoções que têm base no amor, alegria, gratidão, felicidade, aceitação, todas essas emoções que são emoções regeneradoras, o campo eletromagnético do nosso coração ele se expande. E quando a gente acessa emoções que são emoções desgastantes, como a gente fala, que tem a base no medo, e aí é estresse, ansiedade, orgulho, raiva, avareza, vergonha, todas essas são emoções que têm a sua base emocional, a sua raiz emocional no medo. Quando a gente acessa essas emoções, o campo eletromagnético do nosso coração se contrai. Ótimo. Os cavalos, eles conseguem perceber quando tem um predador caminhando ao seu redor, se esse predador vai atacá-los ou não. Porque se eles correm desse cara que não está com vontade de atacá-los, eles vão acabar entrando na zona de um outro predador que eles não vão ter tempo de ler se ele pode atacar ou não. Ou seja, os caras... inteligência magnética. Eles são implacáveis na percepção do ambiente onde eles estão. Então eles entendem de autocontrole absurdamente. Não, eles entendem de autogerenciamento, porque a gente não controla as nossas emoções. A gente gerencia elas. Sensacional, concordo. E a gente tenta controlar elas a partir da mente. Aí fica a mente assim, ó, dizendo, eu tenho uma conversa com o meu chefe e eu preciso me acalmar. Eu tenho um podcast com o Bruno e lá tem 200 mil alunos, então eu tenho que ficar calmo. E aí a tua mente ela começa a segurar. Aí o teu corpo começa a reacionar, porque tu tá ficando nervoso, tem um podcast, tem uma reação metabólica do sistema simpático no teu corpo, é luta ou fuga. E aí tu tá com vasodilatação periférica, teu organismo ele tá dizendo assim, eu quero correr, músculo esquelético tá tudo ativado. O teu peristaltismo para, tu fica com a boca seca, porque tu não precisa agora digerir nada, tu tem que ir correr, tu tá enxergando um leão. E aí o que acontece quando tu tá tentando te acalmar e todo o teu organismo tá dizendo assim, eu preciso correr? Porque pro nosso organismo, um agente estressor, ele é como se a gente estivesse avistando um perigo. Caraca. E um agente estressor é qualquer coisa, uma conversa com o teu cônjuge, que vai ser uma conversa difícil, tu já começa a sentir ela agora. O que é isso? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade é nada mais do que tu ver o que tá por vir como um leão na tua frente. E às vezes nem é. E tu sabe que não é. E aí a tua mente tenta controlar. E aí por onde é que tu vai? Então tu volta para a essência do teu ser, para a primeira célula que se forma no nosso organismo, que é uma célula cardíaca. E ela manda impulsos elétricos para que outras células possam se formar, para formarem outros tecidos, outros órgãos, outros organismos. Então, a gente volta para a nossa essência, que é o nosso coração.
Me perdi no que eu tava falando. Não, mas podcast é assim. Eu te interrompo fácil. Infelizmente, eu sou bom nisso. Olha só. E o que representa a terapia com animais, e especificamente a terapia com cavalos? Antes da gente falar do que é constelação familiar com cavalos, tá? Mas o que representa? Esquece a constelação para a gente fazer essa distinção. O que representa esse elo, esse acesso, essa parceria homem e cavalo no processo terapêutico da humanidade? Porque quem precisa de terapia é o ser humano, não é o cavalo. 100%. Tá. Porque o cavalo... Quais são as bases disso? Exato, porque o cavalo é esse exímio detector do nosso alinhamento com o nosso coração. Certo. Porque quando a gente tá nessa dinâmica de a minha mente tá fazendo uma coisa, o meu corpo tá projetando outra coisa, tá me preparando para outra coisa. Aí eu quero sair disso aí, eu quero sair dessa ansiedade, desse descontrole, o que eu faço? Eu vou lá comer um doce. Né? Eu vou lá pitar um cigarro, eu vou lá tomar uma cerveja. E aí o meu sistema digestivo está dizendo, eu preciso digerir. O meu sistema musculoesquelético está dizendo, eu preciso correr. A minha mente está dizendo, eu preciso me acalmar porque eu tenho um podcast. E aí, o que acontece quando tu tenta abrir uma porta e tu tá com o pé segurando ela embaixo? Tu gasta uma energia louca. E o cavalo é capaz de perceber esse padrão incoerente, porque o nosso coração está tentando recuperar a homeostasia, o equilíbrio. Quando tu consegue respirar focado no teu coração, e quando tu consegue voltar pro eixo de todos esses sistemas, que é o cara que tá ali dentro batendo um tambor para dar o ritmo que o teu organismo tem que trabalhar. Quando tu consegue voltar para esse eixo, o cavalo ele se aproxima. E isso é comprovado. Então ele é um sensor. Ele é um sensor. À medida que você vai se equilibrando, ele vai te dando imediatamente esse diagnóstico. Num nível comportamental, é isso. Tu consegue fazer essa leitura comportamental do cavalo, nível etológico dele, de perceber, o cavalo se aproximou, então ele está sentindo um ambiente agora mais seguro. E os cavalos, eles vivem num padrão que a gente chama de coerência cardíaca. Eles vivem emanando um padrão de ondas eletromagnéticas que é um padrão que a gente vai olhar que ele acelera e diminui de forma uniforme, de forma constante, cadenciada. Exatamente. Então, pela natureza dos campos eletromagnéticos, o campo menor se atrela ao campo maior. Quando nós estamos junto a um cavalo que está expressando um padrão coerente de ondas eletromagnéticas, nós somos arrastados para um estado de coerência cardíaca com o nosso coração. Ok. Porque é a natureza dos campos eletromagnéticos funcionando disso. Okay. E é por isso que tem pessoas que só de estarem próximo dos cavalos, de estarem em meio a uma manada de cavalos, expressando o seu comportamento natural, vivendo que nem cavalos, em liberdade, pastejando, já começam a acessar emoções que estavam ali guardadas, já começa uma liberação, começa um choro, começa a sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Por quê? Porque o próprio coração dela agora pode bater coordenando todos os outros sistemas. E isso gera uma limpeza, é isso? Põe para fora o que não combina com aquilo, por isso que ela pode ter uma catarse nesse processo terapêutico? A catarse, ela pode fazer parte ou não. Tá. E aí, Bruno, não importa se a gente vai estar dentro de um processo de constelação, isso que eu estou trazendo nem são conceitos de constelação com por isso que eu te perguntei antes, eu quero saber desse processo com o animal, porque se teve essa inteligência de trazer para a constelação. Mas vamos ser sinceros que dá para trazer para qualquer coisa. Para Doma Índia. Porque se ele é esse parceirão e tem essa capacidade de leitura de campo, né? Que eles têm, o gerenciamento que você falou, e tantas expressões que eu estou me adaptando aqui agora. Ele pode ser um baita ajudante no nosso processo. Coisa, né? Claro, por isso que o lema da Doma Índia é amansa-te para depois amansá-los. Primeiro a gente tem que se amansar. Primeiro a gente tem que entender quem é essa pessoa que está ousando chegar perto de um cavalo para dizer para ele o que ele tem que fazer. Sério? A partir de que lugar que eu chego? Ou seja, olhando friamente, é uma vergonha alheia o cara chegar e querer domar um cavalo, né? Exatamente. No normal, assim, vamos domar aquele cavalo. É uma vergonha alheia, né? 100%. Até porque eles estão muito mais coerentes e conscientes do que nós. Acho que o cavalo fala, deixa eu arrumar, fazer o que o cara tá pedindo, que esse coitado aí, porque senão não vai largar no meu pé, deixa eu fazer o que ele... É isso, Bruno. Acho que o cavalo faz isso. É 100% isso. Tá. E à medida que a gente começa a olhar para essa capacidade que os cavalos têm de nos transformar em pessoas melhores, porque eles vão ser diagnósticos do nosso processo de autoconhecimento, eles vão ser agentes da nossa autotransformação, a gente começa também a tirar um pouco as nossas patinhas sujas de cima deles e de querer podar tanto a liberdade deles e deixar esses caras se expressarem um pouco mais, porque eles estão melhorando a humanidade. Faz 12 mil anos que a gente convive com cavalos.
É uma grande quebra de paradigma, ruptura comportamental, quando os cavalos começam a ser utilizados no nosso crescimento, na nossa evolução. Eu vi 100%. já reportagens sobre isso, já estudei sobre isso. Conhece o cavalo peio? Não. O cavalo peio é um cavalo que fazia espetáculos lá na Europa. Era um cavalo assim que lotava um estádio e fornecia dinheiros em bilheterias, certo. Muito dinheiro em bilheterias pelo show que ele fazia. Só que um treinador dele, com um olhar muito sensível, percebeu que ele era um cavalo muito diferente. E um determinado dia esse cara resolveu levar o peio para dentro de um hospital. E o peio começou a escolher a porta dos quartos na qual ele queria entrar. Eram todos pacientes terminais. Uau. Só dele estar perto, só dele chegar perto, o quadro desses pacientes terminais melhorava. O peio hoje é um cavalo curador. Só que sabe por que o peio pode fazer isso? Porque um dia um cara olhou pra ele e disse assim, eu sei que tu tá nos dando muito dinheiro, eu sei que tu é um cavalo muito valioso pra esse tipo de show, mas eu acho que o serviço que tu tem pra humanidade é muito maior do que esse de encher um estádio de apresentações circenses com cavalos. Eu acho que tu tem um processo curativo pra desenvolver. E aí esse cara permitiu que ele expressasse essa individualidade. Porque a gente acha que cavalo é tudo igual. Só que cavalo é um indivíduo, é como nós, Bruno. Eu tô te conhecendo hoje, pessoalmente, e daqui a pouco eu vou conhecer uma outra pessoa e eu vou perceber que são pessoas diferentes. Porque a gente é individual. A gente traz consigo uma chama, uma centelha que é única. E por que a gente acha que cavalo não é assim? Que os cavalos não são assim também. Então, quando a gente começa a permitir que os cavalos expressem a sua individualidade, o seu desejo, aquilo que é o verdadeiro serviço deles para o mundo como um todo, para o cosmos, quantos peios nós não teríamos? Quantos cavalos curadores? Quantos cavalos... Aí até cavalos esportistas. Porque pode ser que tenha cavalos que... Pode ser não, com certeza tem cavalos que vêm também com essa vocação para alta performance. Cavalos que vêm com um desenvolvimento físico, mental, mais apto a isso. Tudo bem. Mas será que a gente não está tentando podar tudo do mesmo jeito? Uau, sabe? Sem deixar com os diferentes sempre de forma igual. Isso é terrível, né? A gente fica parando as arestas, ao invés da gente deixar com que as arestas floresçam também. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu fiquei um tempo em Porto Alegre, daí quando eu comecei na minha carreira de terapeuta, eu comecei por Canela. Eu morei 6 meses em Canela, aí morei quase 3 anos em Gramado e vim aqui para Nova Petrópolis, onde eu me estabeleci. E lá em Canela eu tive contato com os projetos que se trabalhavam animais e crianças com síndrome do aspecto autista, que era sensacional, e síndrome de Down também era uma coisa diferente, era espetacular. É incrível. Então os pais iam, não me lembro o nome do lugar, os pais iam, tinham os especialistas assim que dominam a sua arte. Os ecoterapeutas. Ecoterapeuta? Era isso mesmo. E era impressionante ver o nível da conexão entre uma criança com síndrome do aspecto autista e um animal. É incrível, porque ambos trabalham em campos sutis de silêncio. O autista, claro, existem muitas variações do espectro autista. Mas o autista não verbal, por exemplo, ele se comunica com o cavalo no ambiente do cavalo, como é que eu posso dizer? Na mesma frequência que o cavalo, que é em nível de coração. Certo. Então, só em nível de conhecimento, o Oscar Scarpati, que é o meu mestre na Doma Índia, ele era uma pessoa que se autodenomina extremamente tímida, que não conseguia conversar. Ele era um autista. Todas as características de um espectro autista, só que não diagnosticado. Certo. E esse cara, ele transformou o cenário equestre. Quando ele começou a encontrar, também não era um cara do cavalo, que encontrou uma conexão através de um índio que salvou ele de um tombo, de um talvez o último remanescente do povo Ranquel lá na Argentina, que salvou ele de um tombo a cavalo, e começou a ensinar para ele uma outra maneira de olhar para o cavalo. E aí ele falou assim, tá, mas isso aqui então é uma nova filosofia de vida, é uma cosmovisão diferente. O cara era atrelado, o cara curou ele com ervas. O cara, ele entregou pro Scarpati um tesouro muito grande, que ele, com toda a sabedoria, com toda a gratidão de ter sido curado por esse indígena e por esses cavalos, pôde entregar para o mundo. Que é, o cavalo, ele tá aqui para nos ajudar como humanidade. Por 12 mil anos a gente está relacionado com eles. Num primeiro momento a gente estava correndo atrás deles para comer. 6 mil anos atrás a gente começou a montá-los. Lá nas estepes asiáticas, provavelmente os povos mongóis, hunos, citas começaram a montar esses animais. Para quê? Para quando a tropa disparasse, nós, primatas, munidos do pior sistema locomotor, passava 4, 5 dias tentando
trazer esses cavalos de volta. E o cavalo é o animal que tem o maior espaço vital da fauna terrestre. É o melhor sistema locomotor, ele consegue manter altas velocidades em grandes distâncias. Então a gente nunca conseguia trazer esse rebanho de volta para a gente continuar vinculado a eles. E nas estepes asiáticas não se tinha estância, não se tinha piquete, era tudo uma grande estepe, era uma grande pradaria. Então, num primeiro momento, a gente começa a montar eles para rebanhá-los. E aí se percebe que a gente tem uma capacidade bélica muito maior. E a gente começa a conquistar novos territórios, a se transportar para lugares mais distantes através do cavalo. Então, o cavalo ele sempre ajudou a humanidade a se desenvolver. E pouca gente sabe, mas as conexões neurais que a gente fez a partir do momento que a gente começou a se relacionar com o cavalo desde cima dele, essa corrida começou há 6 mil anos atrás e parou com a gente pisando na Lua. Porque controlar um caminhar bípede é muito simples. Controlar um caminhar quadrúpede, tu tem que criar uma nova PNE, um novo padrão, um novo padrão neural para tu conseguir controlar um caminhar quadrúpede. E a neurociência explica, Bruno, que qualquer pessoa que trabalha com objetos inanimados, uma construção, por exemplo, os povos sedentários, né, da incipiente Europa, que começava a construir as primeiras civilizações, eles têm um tipo de desenvolvimento cerebral. Só que quando tu controla um rebanho de cavalos, quando tu cria sociedades, essa relação com seres animados, ela é muito mais, ela desenvolve muito mais o teu cérebro, ela exige muito mais plasticidade cerebral do que uma relação com objetos inanimados. Então, esses povos asiáticos, quando eles se toparam com os povos nômades, com os povos sedentários da Europa e começaram a pelear, começaram a guerrear, eles dizimaram esses caras. Foi daí que surgiu o mito do centauro. E hoje o cavalo, ele está nos ajudando a um outro nível de consciência, quer dizer, no primeiro momento foi para comê-los, a gente corria atrás deles. No segundo momento foi para ter força bélica, a gente montava sobre eles para produzir, e até hoje os carros são medidos em horsepowers, em cavalos de potência. Então, assim, por ironia do destino, até hoje, a gente mede as coisas por forças de cavalo. E os cavalos hoje nos ajudam a sermos pessoas melhores. Eles estão trabalhando num terceiro nível de consciência. Eles nos ajudam a ser seres melhores. E eles vão continuar servindo a humanidade. Uau! Impressionante. Sobre... Tem muito tempo para ir no banheiro. Claro, com certeza. Dá para editar depois desse corte? Com certeza, não tem nenhum... Vou fazer isso. Tanto mate. Nós não vamos editar, não. Você vai continuar, eu tenho um monte de recado aqui, é assim mesmo. Você pode ficar à vontade ali. O banheiro é R$20, né? É 20? Tá. O Samuel tá ali, ele te ajuda, ele te mostra onde é o banheiro. Como é que é? Que coisa boa, pode ficar à vontade. Eu continuo aqui, viu, Axel? Tá de boa, tá? É assim mesmo, fica à vontade. Eu gosto muito de a gente trazer conceitos como esse. Vocês estão prestando atenção ao nível de profundidade? Agora, o que mostra? Mostra que quando a gente se desconecta da nossa essência, quando a gente se desconecta de ser quem nós somos em essência, uau, o que a gente se torna, né? A gente se torna quase nada das nossas propriedades e nossas faculdades. Eu gostaria de lembrar também aqui algumas coisas bem importantes. Você não consegue nada se você não fizer rupturas com um estado de ser seu que não combina com aquele que você veio ser. Todas as vezes que uma doença surge, eu digo sempre, não é doença, é mensagem. E o que essa mensagem significa? Que você está desalinhado. Quantas pessoas tiveram essa mensagem no coração, esse chamado de dor e de sofrimento e de epifania e de doideira e não tiveram coragem de romper? Nem todo mundo precisa vender tudo, subir numa CG com uma mala e fazer uma viagem para Argentina, Sul América, que seja, tá? Eu estou falando que cada um de nós precisa reconhecer nesse momento quais são os padrões de quebra que a gente precisa fazer. Eu fico reconhecendo aqui, eu agradeço tanto a Deus também, quando eu tive coragem de fazer a minha transição de carreira e viver, eu queria ajudar outras pessoas, eu queria me conectar. Então, ao invés de você ficar gastando seu tempo, sua energia, querendo curar uma doença ou querendo conquistar alguma coisa, para e pensa e percebe que isso também é uma resposta do seu sistema interno. Porque todas as suas emoções refletem o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você ao seu redor é um reflexo do que você está sentindo internamente. E se você pegar esse contexto dos cavalos que foram citados aqui, não deixa de ser diferente. Porque cada ser que Deus pôs aqui na Terra tem suas particularidades, suas vantagens, seus desenvolvimentos. Vamos dizer assim, cada um tem a sua pureza, a sua identidade, as suas supercapacidades. Porém, eu quero dizer para você que todo mundo tem o ecossistema dentro de si. Ou seja, existe o macrocosmos, que é isso tudo que você está vendo, e existe o microcosmos, que é a gente viver dentro de cada um de nós. Logo, não há separação, todos os seres estão ligados.
E uma pergunta que eu sempre faço quando eu entro em contato com qualquer animal que seja, seja um passarinho, seja um cachorro, seja um gato, seja um coelho, que eu entro em sintonia, que eu faço carinho, que habilidades esse bichinho tem que eu conseguirei detectar? Que habilidades essa espécie tem que eu conseguirei manifestar aqui valores? Da mesma maneira que quando eu encosto para conversar com uma pessoa especial que nem o Guto, eu também faço uma transfusão de energia aqui, eu chamo de teoria da tocha olímpica, porque o que ele sabe alimentou mais em mim o que eu não sabia. Só que a gente não vai conseguir fazer nada querendo que toda a mudança venha de fora e a gente não faça nada. E também a gente não vai conseguir fazer nada sendo um gordinho intelectual que aprende, absorve e não age, não muda. Então, existem algumas mudanças que a gente pode fazer na vida. Eu quero só lembrar algo para você, para a gente continuar aqui. Número 1, se você quiser fazer grandes mudanças na sua vida, você tem que cuidar com algumas decisões. As decisões que você toma, elas são fundamentais. Vamos lá, o que você faz? As atividades que você faz. Quais são suas atitudes no dia a dia? Número 2, onde você mora? Número 3, com quem você convive? Número 4, com quem você se associa? E aqui eu estou falando de casamento, estou falando de sociedade. Certo? É tão incrível isso. Número 5, os grupos que você participa, as pessoas que você convive, elas definem. E número 6, com que você trabalha, a sua carreira. Se liga, todas essas 6 direções são as que mais te encaixam ou te desencaixam do caminho da felicidade e da prosperidade, e elas só dependem de você. Ah, não, eu sou casada, mas eu não posso me separar porque não sei o quê. Ah, não, eu moro num lugar, mas eu não posso morar em outro lugar. Ah, não, eu convivo com essas pessoas porque eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho jeito de ser tudo. Desculpa, eu não falei que é gostoso. Você fazer uma grande ruptura nem sempre é gostoso, mas é curativo. Então, antes de você ficar se iludindo e achando que a cura que você precisa está numa caixa de comprimido, dá uma pensada, porque ela está dentro de você, das mudanças que você tem que fazer. Desculpa aí forçar o convidado. Pô, o convidado, coitadinho, né? Querendo ir bem, mas a gente não deixa ele falar, né? Não deixa ele no banheiro. Tô aprendendo muito Tá também. Bom. Guto, quero saber, fala o que é constelação sistêmica ou terapia sistêmica ou constelação familiar, o que é isso para quem não sabe e como que chegou aos cavalos para isso. A constelação familiar é uma técnica terapêutica desenvolvida por um ex-padre chamado Bert Hellinger, lá na década de 60, que abandonou o seminário e que se transformou, foi ser professor na África do Sul e missionário. E aí ele ficou 16 anos com uma tribo de guerreiros zulus na África e ele viu a forma como esses homens e essas mulheres conduziam as dinâmicas sociais de desentendimentos, por exemplo, que aconteciam dentro da tribo. E atrelando isso aos saberes já dos pais. Então, eles chamavam os anciãos da tribo, que conheciam os pais dessas pessoas que tinham dinâmicas de conflitos, e eles percebiam que aquilo vinha de outras gerações, e eles resolviam isso em um nível mais amplo de perspectiva, ou seja, um nível sistêmico. Então, assim, a história da constelação, claro, ela é muito mais profunda que isso. Então, o sistêmico quer dizer que você não vai olhar para essa caneta, essa caneta está quebrada porque a rosca aqui é ruim. Exatamente. Não, isso é o que as pessoas fazem hoje em um nível de causa e efeito tosco. Pragmatismo total. Ou seja, só atua no efeito. Você está dirigindo, o carro acende a luz que acabou a gasolina, a pessoa, em vez de pôr gasolina, ela vai lá e quebra a luz faltando gasolina. É hoje que a gente faz, né? Exatamente. E não percebe de onde tudo isso vem, né? Por que eu não tinha abastecido? Certo. Ou seja, o nível sistêmico é você olhar para a causa de uma forma mais ampla. Isso. E atrelando tudo aquilo que faz parte. Tá. E aí, essa é a primeira lei sistêmica. Então, a constelação, ela nos traz 3 forças do amor, ou 3 leis sistêmicas, que a gente chama. Vamos lá. Que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Dá para falar rapidinho cada uma delas? Rapidinho. Pertencimento, a primeira e praticamente a única ordem. Porque quando tu consegue entender o pertencimento, todo o resto vem. Pertencimento tem a ver com que tudo faz parte. Então, algo que, por exemplo, na minha família, eu tive uma pessoa que foi viciada em drogas e aí toda a família excluiu essa pessoa. Vai ter um sobrinho que vai fazer por amor. Por quê? Porque, de alguma forma, a alma familiar vai buscar fazer com que essa dinâmica do vício pertença. Quando que isso se cura? Quando a gente consegue acolher quem foi o viciado, que foi excluído. Aí agora eu quero te perguntar uma coisa. Tem 80%, 75% da nossa audiência é casado e também a maior parte dessa audiência é mulher e muitas mulheres separadas. Padrão do nosso mundo hoje.
E o pertencimento é a pessoa foi casada com aquela mulher, com aquele homem. Eles têm até 1 ou 2 filhos. Mas ela quer excluir aquele ser humano. Estou fazendo um teatrinho aqui, tá? Sim. Aquele ser humano desprezível. Eu não quero nem falar daquele homem. A lei do pertencimento tem alguma coisa a ver com isso? Quando eu tenho um problema na minha vida, eu não quero nem falar daquilo? 100%. A primeira coisa que vai acontecer, essa mulher vai se desconectar dos filhos dela. Certo. Porque ela vai enxergar o marido ou o ex-marido toda vez nos filhos. Certo. E enquanto ela não honrar esse outro lado que está ali, dia após dia, olhando para ela, ela vai continuar sofrendo. Então, o que seria o pertencimento? Assim, como é que qual é o conselho dessa força do amor para uma mulher que se separa, por exemplo? É honrar esse tempo que vivemos juntos. E aí vem uma segunda força do amor, que é a hierarquia. Tá, você pode fazer um parênteses no honrar? Eu sei que para você que é um especialista do assunto, é fácil a compreensão do que é honrar, mas muita gente não entende o que significa honrar. Concordar. Inclusive com o término, e não buscar culpados. Porque a gente olha para o término achando que poderia ter sido diferente. Via de regra, o término é inevitável. E quando a gente consegue tomar as nossas culpas e as nossas inocências em relação a isso e deixar para o outro o direito de culpas e inocências que ele tem nessa dinâmica que aconteceu, os dois ficam livres para viver a sua dor e seguir o seu caminho. Tá, agora você concorda que a pessoa saiu há 5 anos de um casamento, o marido, o ex, nunca pagou uma pensão, nunca ajudou, nem no Natal aparece para dar parabéns para a criança. E você escuta essa mulher falando assim, concordar, eu tenho que concordar, eu tenho que pôr veneno na comida desse homem. Eu estou só fazendo uma polêmica aqui, desdobra esse concordar melhor. Uhum. Concordar que... Porque na cabeça da pessoa, o concordar eu tenho que dizer que ele está certo, que eu estou errado, entendeu? Não. E eu sei que não é isso que você quis dizer. Tem a ver com rendição. Então, quando a gente fala concordar, é o sim para a vida que eu dei quando eu vi que aquele caminho que eu estava cumprindo não era o meu caminho. Então, era um não para tudo aquilo. E um sim para aquilo que era meu chamado. Então, o concordar, ele tem a ver com essa rendição. De saber que foi assim, que é assim. Ah, que lindo isso. Entendeu? E a partir desse lugar buscar mudança. Até porque existe uma justiça humana que vai dar conta e que deve dar conta e que é um artifício que nós temos para conseguir sustentar essas dinâmicas familiares e essas dinâmicas que acontecem de vítimas e perpetradores desde um âmbito mais... pragmático, mais intrapsíquico, vamos chamar assim. Agora, internamente para essa mulher, se houver uma negação do tipo assim, não devia ter sido assim, ele errou comigo aqui e aí é por isso que ele tem que pagar por não sei o quê, por não sei o quê, por não sei o quê. Quando há esse tipo de não concordância com aquilo que começa o sofrimento. Tu trouxeste alguma coisa, Bruno, a respeito do passarinho que sai da casca do ovo, né? A borboleta, que vai pro casulo, se sente apertada até que morre para poder virar borboleta. O que é essa dor? A dor é aquilo que a vida te impõe e que é inevitável. O sofrimento é quando tu tá com medo de sentir a dor. Então, quando tu olha para um cara que faz tudo isso contigo e tu nega que isso seja assim, isso não poderia ter sido assim, tu não te sente responsável por isso que tu também vivenciou, porque foi teu coração que escolheu essa pessoa. Então, no momento, tem algo disso que também é responsabilidade de quem está participando da dinâmica. De quem está apontando o dedo. Tem algo disso aqui que é responsabilidade minha? Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente começa a concordar, a dizer um sim para aquilo que é. E a partir desse lugar é muito mais fácil transformar o que vem a ser. Porque a gente não aceita aquilo que é e quer que o que vem a ser seja diferente. Não tenha dúvida. Então, gente, só para ficou claro, né? Esse concordar, não necessariamente a partir daquele momento você entende que aquela pessoa é uma santa maravilhosa. O concordar é o processo, né? O honrar é entender que tudo foi importante. A gente fica verdadeiramente curado quando a gente se sente grato por essas dores. Porque quando eu faço algo de bom com essa dor que me foi causada, imagina se eu não tivesse ficado 22 anos batendo continência para aquilo que me diziam que era a vida. Eu nunca teria força para explodir e encontrar a vida de verdade. Claro. Então hoje eu honro no sentido de que eu concordo e eu sou muito grato aquele tempo em que eu estive sucumbido pelo sistema. Porque isso me fez me fortalecer internamente para poder romper essa casca. Certeza. Tá bom, primeira lei do amor, a lei do pertencimento. Isso. Segunda. Hierarquia. Eu tô tão interessado no nosso entrevistado aqui que eu até esqueci de falar para vocês. Põe umas perguntas de vocês aqui, coloquem tudo aqui embaixo, porque dependendo como for, a gente pode combinar mais para frente um retorno do nosso convidado aqui, tem assunto demais. Segunda lei do amor, desculpa. Segunda força do amor, ou lei do amor, é a hierarquia. Hierarquia. Isso tem a ver com uma precedência no tempo. O que aconteceu antes pertence a quem veio antes.
O que aconteceu depois pertence a quem vem depois. Um filho que, por exemplo, tá tomando o lugar de filho mais velho, sendo filho mais novo, ele se arroga diante de um peso que ele não dará conta de sustentar. Ou um filho que fica com pena da mãe, porque a mãe passou por isso, ele se arroga diante de um peso que ele não consegue sustentar, porque ele acha que a mãe não daria conta, ou que a mãe não dá conta. E aí ele se sente maior que a mãe. Claro que num nível comportamental, ou no que a gente falar, no nível mental, é aquilo assim, né? Nossa, olha, ele sente pena da mãe, que bonito. Nossa, ele se condói daquilo que a mãe tá... Só que num nível intrapsíquico, num nível sistêmico, o que tá ali por trás é do tipo assim, mamãe, você não dá conta, eu dou. Mamãe, antes eu do que você. Mamãe, eu morro por você. Aí inverte o processo das coisas. Inverte a hierarquia, inverte a ordem. Então, tudo que vem antes tem precedência, é maior. Aí eu tô lá achando que os meus ancestrais erraram porque eles foram escravocratas. Tudo que vem antes é maior. Se eu tivesse naquela situação, eu faria o mesmo. Faria a mesma coisa, sabe? até pior. Então, a gente se arroga quando nós queremos tomar o lugar de alguém que veio antes. E da mesma maneira, quando a gente quer depositar sobre quem vem depois os pesos das nossas próprias responsabilidades, né? Então, um outro exemplo de... Isso eu passei, né? Porque a gente teve um irmão que a gente perdeu. Nós somos entre 4 irmãos. A gente perdeu um aborto na família. Uhum. E era um filho homem. Era João, inclusive o nome dele, João Paulo. Antes provavelmente seria. Antes de mim. O que acontecia? Eu estava assumindo, e era nível de alma, não sabia, mas eu estava assumindo o lugar desse irmão dentro do meu seio familiar, dentro do meu sistema familiar. E aí eu tinha uma dificuldade imensa de relacionamento com meu pai. E o meu pai, ele olhava pra mim, não me vendo, ele olhava pra mim vendo esse irmão. Só que claro que era inconsciente. Ninguém tava ali dizendo assim, eu tô vendo o João Paulo aqui, eu queria... Não, mas tinha até os gostos, ele queria que eu gostasse de outras coisas, a forma como eu não conseguia conversar com ele porque parecia que tinha algo entre eu e ele. E de fato tinha, um outro filho homem que veio antes. E aí quando eu pude olhar pra esse complexo familiar e perceber que, não, mas peraí, é a minha irmã mais velha, depois veio um cara... Depois veio a minha irmã mais nova e, enfim, veio eu. Aí as coisas foram pro lugar. E eu desci do meu pedestal de primeiro filho homem do meu pai e fui pro meu lugarzinho mais humilde de eu sou apenas o segundo filho homem. Eu sou apenas o quarto da família. Eu sou o último. Eu sou tipo assim, eu vim quando tudo já estava muito mais fácil. E via de regra, entre filhos, e aí fica uma dica aí pro pessoal que está acompanhando, os filhos... Quem vem antes recebe menos. Certo. Porque os pais... Qual é o pai que sabe ser pai antes de ser pai? Então o primeiro filho vem abrindo uma mata... Você estava contando a história da Luz da Serra. A Alana chegou aqui, ou o Axel chegou aqui. A gente já tinha uma história, uma estrutura, já tinha 1000 câmeras, 1000 computadores e tudo, né? É diferente do Rafael Velasquez, que foi o meu primeiro videomaker. Que quando chegou, trazia computador de casa para emprestar pra gente, para começar. É isso. E assim é a natureza da vida. A natureza da vida é essa. Há 2000 anos atrás, era normal a gente crucificar alguém que falava de amor. Há 500 anos atrás, era normal tu botar duas... respeito, mestre. Eu ri, mas é com respeito. Há 500 anos atrás, era normal tu colocar 2 pessoas dentro de uma arena, se degladiarem até a morte, com uma multidão ovacionando. E não vamos longe. Há 150 anos atrás, era normal tu escravizar pessoas pela cor de pele delas. Até menos, e como é que esse mundo... está se tornando... essas coisas já não são mais normais. Eu sei que ainda tem. Sim, eu sei que isso normal. Mas não é normal. Já está numa zona de esconder... De proibição, claro. Já é fora da lei. Quer dizer, a humanidade ela vem evoluindo. E também isso, em nível familiar, é a mesma coisa. Quão mais fácil é para nós do que foi no tempo dos nossos ancestrais. Certeza. Acabamos de falar, o cara teve que dizer adeus para a família. Hoje, se eu tivesse que me mudar da Alemanha para o Brasil, eu podia voltar a qualquer momento, era pegar um avião. A terceira lei do amor, então. Terceira lei do amor é o equilíbrio. E o equilíbrio nas relações, ele tem a ver com dar e receber. E é muito diferente daquilo que a gente acha que é. Quando, por exemplo, num ambiente de casal, tá? Alguém serve muito ao casal, a gente fica olhando, nossa, ele se entrega muito mais pra ela do que ela pra ele, ou ela se entrega muito mais pra ele do que ele pra ela. A gente olha assim, então ele tá muito mais pela relação. Só que ele serve mais a relação, ele é mais humilde diante da relação. Só que num nível sistêmico a gente entende que essa pessoa ela se arroga, porque só dá quem tem.
Só recebe quem não tem. Então, quando eu tô te dando algo, Bruno, quando tu me dá esse livro, eu olho para esse livro e digo assim, meu Deus, eu não tenho esse livro. Se eu for arrogante, eu vou dizer assim, eu já tenho esse livro e o que tu tá me dando eu nem quero. Agora, num nível... se eu tô olhando para isso de forma humilde, eu digo assim, mas isso que tu tá me dando é um belo presente porque eu não tenho. Nesse momento, eu me recolho para poder receber. Receber é um ato de humildade. E dar é um ato de grandeza. Uma relação funciona quando há um equilíbrio. Uma relação é próspera quando esse equilíbrio pende um pouco mais para eu dar um pouco mais do que recebo. Então, se alguém me faz um mal, eu devolvo um pouquinho menos. Se alguém me faz um bem, eu devolvo um pouquinho mais. E aí eu vou criando um vínculo. Porque quando a gente recebe algo, a gente se sente... É nível sistêmico, tá? Não levem essa palavra ao pé da letra, porque não é ao pé da letra, mas a gente se sente culpado. Tu recebe algo, tu sente um desconforto. A primeira coisa que a gente fala quando a gente recebe algo, não precisava. Tá, mas eu não tô te dando porque tu precisava. Eu tô te dando porque eu quero te dar. Então, quando tu recebe algo, tu te sente quase culpado. É tão forte isso. Essa é uma resposta que eu não dou, mas eu vou começar a dar agora. Eu não tô te dando o que você merece, tô te dando o que eu quero, o que eu gosto. Eu tô a fim de dar. Não precisava. Tá, mas eu sei que não precisava. Eu sei que tu não é um coitado que precisava disso, mas eu tô te dando porque eu quero te dar. E aí tu recebe esse presente e diz assim, puxa, é um belo presente. Não aceita que ele não se sente merecedor, não, né? E às vezes é hábito também de falar... a maioria das vezes é hábito, só que essas palavras elas carregam muito peso. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu dou um presente pra pessoa, ela fala, não precisava. Eu falo, então tá bom, vou levar embora. Eu faço isso com todo mundo. Não, tô brincando. Eu falo, então tá. Então, uma relação próspera funciona... A gente não é viciado, às vezes, em falar coisas que não precisa falar. Às vezes a pessoa fala, não precisava só porque ela acha que é elegante, é bonito. Com certeza. Nossa, obrigado por ter pensado em mim, que presente legal. Nossa. É tão mais bonito quando alguém te dá um presente e tu diz assim, nossa, que belo presente. Vou fazer algo de bom com ele. Excelente. Porque isso é se sentir verdadeiramente grato. Excelente. A gente acha que gratidão é sentar debaixo de uma árvore, cruzar as pernas, se atingir o cosmos e dizer assim, agora eu estou sendo grato, né? Amor e gratidão, amor e... Cara, gratidão é tu fazer algo de bom com aquilo que tu recebe. E o primeiro presente que a gente recebeu é a vida. Eu sou verdadeiramente grato aos meus pais pela vida quando eu faço algo de bom com ela. Claro que sim. Não adianta ficar lá... o pessoal diz assim, mas Jesus morreu na cruz por nós. Eu tenho... né, eu discordo disso também. Eu tenho aquele desconforto em relação a isso. Mas das duas, eu vou me sentir muito culpado ou eu vou fazer algo de muito bom com isso. Cara, a verdade, vamos lá, esse podcast é pra isso. Jesus morreu na cruz porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto e nem que ele fosse na cruz ele não ia mudar de ideia. É isso. Há os que digam também que é porque ele era capricorniano, então ele não ia mudar de ideia de jeito nenhum. Mas fora isso, tá tudo bem. Deixa eu te perguntar, então. E aí, como que... Agora você falou um pouco das leis. Como que se aplica? Como que se aplica a constelação familiar em cavalo? O cavalo, ele vive dentro dessas leis. Porque o Bert Hellinger... ele é o mestre das leis. Ele não codificou apenas a dinâmica das relações. Porque essas 3 leis, elas regem todas as relações humanas. Certo. Relação de amigo, relação de vítima e perpetrador, relação de parentesco, relação de sociedade... Tudo. E assim, só para nós, para pontuar essa questão do equilíbrio, existem 2 relações que nunca serão equilibradas e dão a força da vida, que é a relação de pais e filhos e a relação de mestres e alunos. Uhum. Então, pai e filho, eles nunca vão estar no mesmo nível hierárquico, porque o pai vem antes e ele sempre vai dar e o filho nunca vai poder retribuir. Quando que a gente vai poder pagar para os nossos pais a vida que a gente recebeu? Não vai. Tem tanto filho só dando continuidade. Aí tá, tu diminui um pouco esse peso da dívida de tanto que teu pai fez por ti. Mas o meu pai faltou nisso. Sim, mas ele só te deu a vida, o resto... ele só te deu tudo. Só foi uma portinha que abriu pra você vir viver. A possibilidade de tu falar mal dele, foi ele que te deu. Foi graças a ele que tu tá aqui. Graças a ela. Esse homem e essa mulher, eles te proporcionaram o estar aqui. E o experienciar qualquer coisa. Tudo vem a partir daí. A vida é soberana. Cara, sensacional. Se eu falar de Deus e falar do diabo, eu só posso falar disso dentro da minha experiência de vida. Então a vida é soberana. A vida, ela é que... E não é a vida essa que acaba após a morte. O contrário de vida não é morte. O contrário de morte é nascimento. O contrário de vida é medo. O contrário de vida é privação. Contrário de morte é nascimento. Toma. É verdade. Bueno, mas então... Quando a gente fala de pais e filhos, e mestres e alunos, não existe hierarquia. Não existe equilíbrio, existe hierarquia. Por quê? Tu nunca vai poder devolver pro teu pai a vida que tu recebeu. Quando tu diminui um pouco esse fardo, quando tu dá um neto pra eles. Certo. E aí tu diz assim, a vida que tu me deu, eu consegui passar adiante. Mas eu não posso ter filho, Guto. Então faz algo de bom, deixa um legado na terra.
Aí tu vai estar sendo verdadeiramente grato e diminuindo um pouco o peso de tudo isso que tu recebeu. Você sabe que eu não tenho filhos, né? Eu tô com 47 agora, tô ficando velho, e do nada decidi que não queria ter filhos. Minha esposa ficou de bem com essa história e é uma conversa bem resolvida para nós. Mas uma vez uma pessoa muito próxima para mim me falou, nossa, eu sempre ficava incomodado que você não tinha filho, eu não aceitava aquilo, mas aí quando eu comecei a ver teu projeto, eu me lembrei do rosto dessa pessoa, foi uma segunda mãe para mim. Ela fez assim, ufa, aí eu entendi. É isso. Porque imagina quantos filhos tu impacta no legado que tu deixa. Deixa eu só te dizer algo. Isso, para mim, é muito bem resolvido. Eu tenho um entendimento incrível sobre isso, assim, porque eu tive que mergulhar nisso para ter certeza da minha decisão. Embora uma adoção, uma coisa do tipo, possa acontecer a qualquer momento, né? Mas o que eu quero te dizer é que muitas pessoas me procuram falando, Bruno, exemplo de você, eu não quero ter filhos. E um monte de gente faz eu sentir culpa, faz eu sentir que eu estou dizimando a humanidade. O que eu devo fazer nesse caso? E as minhas respostas sempre foram alinhadas com isso, mas eu não sabia que estava alinhado com a constelação familiar. Sobre isso, sobre projetos, sobre... né, isso. Se tu fizer isso para substituir um filho, Bruno, vai estar tudo fora de ordem e tu vai te dar mal. Com a intenção, não quero, mas vou fazer isso. Tem algo que substitui uma vida? Ah, tá. Tem algo que tu possa fazer que valha mais que a vida? Não pode ser. Não é. Agora, tu tá fazendo algo de bom com a vida que tu recebeu. Tu tá deixando um legado. E aí, quando tu faz isso, tu te torna verdadeiramente grato. Essa frase tem que ficar gravada no nosso coração. A verdadeira gratidão é fazer algo de bom com o que a gente recebe. De nada adianta tu me dar um colar de proteção e essa pulseira de proteção que eu ganhei da minha comadre, se eu não botar ela no punho e usar. Porque daí eu tô sendo grato pelo presente que eu ganhei. Agora, se eu deixar ela pendurada numa estante, eu não tô fazendo algo de bom com esse presente que eu recebi. Uau. Já notei umas 3 folhas aqui. Já, isso vai... E principalmente olhar com humildade para esses pais. A verdadeira gratidão é fazer algo de bom com aquilo que você recebe. Meu irmão, olha, eu vou ser sincero, eu acho que... Você está morando onde agora? Eu estou morando em Montenegro. Montenegro. Eu espero que você consiga voltar aqui de novo, porque eu acho que esse papo aqui não tem como encerrar aqui, né? A gente vai ter que dar continuidade. E eu já sei que o pessoal sempre escreve. Você sabia que esse é um podcast engraçado? Que quase todas as pessoas que vieram aqui já pediram para voltar e eu já entrevistei algumas 2 vezes. Uhum. A gente ainda está estruturando um tempo de podcast que fica mais ou menos nesse tempo que a gente falou aqui. E então eu não tenho o costume de fazer podcast 3, 4 horas, até porque o convidado precisa ir no banheiro e tal. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu queria te fazer a seguinte simulação. Imagina que você tem a oportunidade de ter um microfone no final de Olimpíada ou no final de uma Copa do Mundo, onde o mundo inteiro assiste aquele show. Aí tem o show da Jennifer Lopez, o show da Anitta, o show da qualquer uma, Katy Perry, qualquer um. Só que não é o show dessas pessoas, é o Guto tendo a possibilidade de deixar uma mensagem curta para as pessoas, porque aquela mensagem que canta no seu coração, sabe? O que seria se você tivesse a oportunidade de falar para praticamente o mundo inteiro um microfone como esse? O que você gostaria de que as pessoas vissem, sabe, aquela tua visão de mundo, porque eu percebi o quanto você tem isso, aquela tua visão de mundo, a gente sempre tem, eu acredito que cada ser humano aqui é um ser que está aproveitando as curas do mundo e está também querendo curar o mundo. Porque isso aqui é um grande planeta de almas, né? A gente veio aqui para se curar de tantas coisas. Cada coisa que a gente faz, a gente vai se curando. E à medida que a gente descobre uma visão, um paradigma sobre o mundo, a gente quer levar daquilo que nos curou para o mundo também. É por isso que as pessoas tiram foto para a rede social. Ela está tão feliz daquilo que ela quer tirar foto e mostrar para o outro. Se você for olhar, extravasar a emoção dela. Uhum. Faz sentido? Total. Então eu queria saber, o que você acha que você falaria se você tivesse 2, 3 minutos aí de uma Copa do Mundo e as pessoas fossem te ouvir? O que você queria falar? Eu sinto que seria algo como o próprio Criador quer expressar quem Ele é através de ti. E Ele fala no coração. O próprio Criador, Ele quer expressar quem Ele é através de ti. E a voz dele vem no teu coração. Então segue o coração.
E aí os cavalos, eles vão sentir. As pessoas ao teu redor vão sentir. O mundo vai se abrir para ti. Porque todo o universo conspira para que tu cumpra o teu propósito. Todo o universo está torcendo para que tu expresse a tua voz no mundo. Tá todo mundo te esperando. E se tu não for o único representante do teu sonho aqui, vai ficar um vazio. Vai faltar uma voz na ópera divina. Vai faltar a tua voz. E isso é autenticidade, Guto? É a pessoa achar o brilho próprio dela? Você diria isso? Porque você é uma pessoa com a identidade bem presente, você é um cara que tem uma característica bem sua, você trouxe coisas aqui que poucas pessoas falam, porque você mergulhou fundo naquilo que seria o seu entendimento de vida. Eu acho que isso é a essência do que eu chamo de joia rara, não, de joia sagrada. Eu acho que cada um de nós tem um brilho, cada um de nós tem uma expressão. Esse é o ponto que eu me pergunto, por que está tão difícil das pessoas viverem a expressão? Eu sei que nem todo mundo tem a coragem e não dá para comparar. Que você teve de vender tudo subindo uma CG e andar para ambientes de menos 5, mais 50. Cada um tem a sua forja, o seu caminho. Mas o que você poderia dizer para as pessoas conseguirem viver a essência? Porque eu estou diante de uma pessoa que eu conheci meia hora antes de entrar aqui no ar, que é uma pessoa que, cara, aprendeu a viver a identidade. Você tem a tua identidade. E como você falou, você sendo a sua identidade... como é que é a ópera do mundo que você falou? A minha voz está expressa. A sua voz está clara. Sabe quando você escuta o coro lá, você escuta uma voz aqui, o barítono, o soprano, você vê aquela diferença. E você é uma pessoa que está expressando a sua identidade. Quando eu olho no mundo, eu vejo muita gente querendo ser igual. Se você for olhar, não sou contra padrão de beleza, estética, não sou nada contra. Mas eu vejo muito, tanto os homens quanto as mulheres, você vê elas muito parecido. Esses dias eu vi uns amigos meus, eu falei, cara, vocês estão tudo com a mesma cara. O que está acontecendo aqui? E quando você vê fotos de modelos nas capas da revista, elas estão tudo com a mesma cara. E como que a gente pode encontrar nossa identidade, o seu brilho sagrado, aquilo que é diferente? Porque também tem um gosto de você saber que você é diferente dos outros. Não como rebeldia, eu quero ser diferente. Aquela paz. Essa é a nossa maior bênção. E é o que as pessoas mais temem. A minha diferença. Sabe? É aquilo que te deixa... A maior bênção que as pessoas mais temem. É aquilo que te deixa mais tu. É aquilo... Ontem eu estava conversando com um amigo meu. Eu tenho um grande amigo meu. Aliás, é muito incrível isso. Que os dois grandes amigos meus, é só as coincidências da vida, né? O pessoal diz que não acredita em coincidência. Eu acredito piamente nelas. Eu também. eu que acredito nelas. Deuscidências, né? São pseudônimos de Deus, né? Coincidências é um pseudônimo de Deus. Tem muito para falar sobre isso. O próximo tem que ser sobre arte. Eu quero até trazer um monte de coisa. Eu quero que a gente troque muita coisa sobre arte. Porque para mim a vida é uma arte. E é uma arte divina. E eu não tô falando arte assim no nível tipo muito astral. Não. O cara escreveu um roteiro. A gente é personagem. A gente pode participar do roteiro. E a gente é o único espectador. Só tem tu, velho. Só tem tu. Tem alguém... Quantos ambientes nós temos aqui? Tem o ambiente da moça, do cara, o teu, o meu. Mas qual é o grande paradoxo do mundo? É que existem 8 bilhões de ambientes, ou seja, 8 bilhões de perspectivas para qual as pessoas olham para o mundo. Só que o paradoxo é que só existe um, o teu. Porque até quando tu estudar os 8 bilhões, tu vai estar estudando a partir do teu. É sempre a partir do teu. Então tu é o único espectador, isso, cara. Papo profundíssimo. E tem que falar que isso é gatilho de despersonalização, né? Tem que avisar antes isso. Porque tem gente que buga. Eu buguei, cara. Eu buguei quando eu comecei a perceber isso. A perceber ou aprender sobre, né? Porque eu também li algo sobre. Mas imagina, e a gente tá falando aqui de ambientes humanos, mas o ambiente de um cachorro. Que é tão diferente. O cachorro ele não tem uma perspectiva para com o mundo. Isso sem entrar no plano espiritual, né? Isso. E aí tu fala de uma planta. Mas a planta não tem uma perspectiva para com o mundo. Por quê? Porque ela não tem olhos. Mas ela não tá viva. Ela não tá experienciando a vida da maneira dela. Ela não tem um jeito de estar aqui. E aí a gente vai falar de plano espiritual. A gente vai falar de plano mineral. Tudo tem uma perspectiva para com o mundo. Só que só existe uma perspectiva. A tua. Até quando tu fala de Deus é a partir da tua perspectiva. Uau, é mesmo. Então, imagina, Bruno, se um cavalo, por medo do seu tamanho, por medo da sua força,
ele deixasse de ser cavalo, ele não quisesse ser tão cavalo. Imagina se o Peio, por medo do que os outros cavalos iam falar pra ele, mas o que tu quer entrando naquele hospital lá e curando os humanos, seu retardado? Deixasse de ser o Peio. Certo. Quanto que o mundo perderia? Imagina se uma flor, por medo dos passarinhos que iriam olhar pra ela e ver que ela era um colorido diferente, ela deixasse de abrir. E tu aí com medo de ser tu. A gente com medo de ser a gente. Como se a gente tivesse vindo errado. O que? Deus errou quando me criou. Ah, não, ele me colocou essa mensagem no coração aqui, ele errou, porque essa mensagem não tem espaço no mundo, te cria o espaço no mundo. O cara tá te usando pra ser o criador do espaço no mundo. Tipo, mas não tem esse caminho. Que bom, pega o machado, o facão e sai desvendando essa mata, sabe? Sai abrindo essa trilha. Porque a gente já chegou o tempo, Bruno, sabe? Não faz mais sentido nós estarmos vivendo e não tá falando de por que a gente tá aqui, cara. Tá todo mundo se perguntando por que tá aqui, tá todo mundo sucumbindo porque não tem a resposta. Então cria um motivo para estar aqui. Cria esse propósito. Sabe? Coloca a força como se toda a tua vida se pagasse nesse propósito. E qual é o propósito? Seja tu. O propósito é ser tu. E a missão é ser tu pros outros. Mas o que sou eu? Seja. Tu já é. Essa história de o que eu tenho que fazer para ser, te ensinaram quando tu tinha 4 anos. O que tu quer ser quando crescer? Tu já é. Ninguém chegou para uma criança e disse assim, tu já é. Tu já tem tudo. Tu já é uma criança e tu já age, já atua na vida como uma criança completa. Com 4 anos, uma criança tem que estar agindo exatamente como tu. Tu não precisa fazer nada para vir a ser. Tu já é. Continua injetando esse pensamento, incentivando esse pensamento numa criança, pra tu ver, ela nunca vai ter uma crise existencial, ou se tiver, vai ser muito mais fácil dela sair. Por quê? Porque não teve ninguém que disse pra ela que ela tinha que fazer algo para ser alguém. Ela já é, e a partir daí ela faz. Sensacional. Pessoal, vou deixar os dados de acesso aqui do Guto. Muito obrigado, cara. Não, obrigado. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui, da minha parte, né? Nossa, eu adorei. Eu adoro podcast, eu adoro falar. Vocês viram que eu falo pouco, né, galera? Que coisa boa. Então, eu fico de verdade, Bruno, assim, muito honrado com o convite, muito feliz. Eu sinto que nós somos polvos e nós estamos abraçando esses tentáculos, cada um numa ponta, eu com os cavalos, o Bruno com o digital, e a gente está se conectando, essa grande manada de gente desperta está se encontrando. Cada um que está aqui, que está ouvindo isso, é porque já está olhando para a vida a partir de uma nova perspectiva, entendendo que ela não tem um fim em si mesma, entendendo que não é só sobre isso, sobre essa experiência, mas que ela traz muito mais, e que tem um propósito por trás. Então, tá falando para esse público, tá conversando contigo, que é um mestre, eu já te falei que eu te seguia, já te acompanhava, o Luz da Serra é um canal que eu já acompanhava desde muito novo, então é uma honra mesmo, assim, pra mim, e eu espero que a gente possa voltar e fazer um grande trabalho juntos. Cara, isso aqui é a porta pra muito mais, eu tenho certeza, e espero que a gente possa continuar, tenho certeza que vai. Gente, aqui foi mais um episódio do Luz Podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas, uma mensagem totalmente profunda, uma mensagem de gente que viveu, gente que faz, gente que participa, que jogou o jogo, né? Quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. E a gente falou muito sobre autenticidade, sobre missão de vida, foram coisas poderosas. Pode deixar seus comentários aqui embaixo, também quero pedir a vocês que deem uma olhada se vocês já são inscritos no canal e compartilhem, porque compartilhar é resgatar. Eu tenho plena convicção, pelas histórias de tantos anos de Luz da Serra, que quando as pessoas que estão numa baixa emocional recebem episódios como esse no seu Instagram, no WhatsApp direto, essas pessoas se transformam. Agora, se eu mandar direto para elas vão falar, quem é esse cabeçudo aí? Não vão ligar. Mas se você, que é amigo de uma pessoa A, de uma pessoa B, você fala, amigo, pensei em você, a conexão emocional é direta. E sistematicamente, dia após dia, a gente tem visto pessoas sendo salvas por conta do compartilhar. Esse trabalho é sério, a gente faz rindo, mas ele é muito sério. E eu tenho certeza que tem pessoas no seu ciclo de amizade que você nem imagina que estão passando com períodos terríveis, com ideias autodestrutivas. E você, compartilhando esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Um beijo grande para você, fique com Deus, a gente se vê no próximo Luz Podcast. Valeu! Valeu, tchau, tchau, obrigado.